Narciso, todo mundo sabe que ele era um homem lindo, maravilhoso, cabelos encaracolados, loiro, divino, bem assim, bem europeu, né? bem clarinho, bem branquinho. Afinal, esse era o padrão de beleza grega. Só beleza grega, né? Antiga ainda. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, Narciso ele era filho de um deus rio chamado Céfios e uma ninfa Leriope. Sabe, as ninfas, vocês sabem, as ninfas é aquelas moças que andavam assim, bailando ao redor dos bosques, dos rios, enfim. Uma vida boa, só ficava passeando pelas florestas, guardiã das florestas. E o Narciso, como ele era muito lindo, maravilhoso, ele se achava. Ele achava que ninguém era suficientemente boa, bonita, para que ficasse com que merecesse o amor dele. Então ele ficava lá vagando, caçando um bosque sozinho, e não queria ficar com ninguém. E aí, em contrapartida, no meio dessas ninfas, tinha uma que chamava-se Eco. E a Eco, ela era muito amiga da Diana. Quem era a Diana? A Diana era a deusa da caça, dos bosques ali, da mitologia grega. E ela ficava sempre junta, ó, juntinha com a Diana. Quando a Diana andava lá pelos bosques, a Eco estava atrás, né? Então passeava, a Eco caminhava, andando, passeando pelos bosques, ajudando a Diana nas caçadas. E só que ela tinha, sim, a Eco falava demais, não sei, parece alguém também. A Eco falava demais e ela falava demais e ela sempre tinha que dar a última palavra, né? Então essa era uma ninfa que acontecia, que tinha ali na região dos bosques. Só que um belo dia, ela passeando toda feliz e contente nos bosques, ela acaba vendo quem? Ela acaba vendo o Narciso. E aí, o Narciso, ela fica apaixonada pelo Narciso, sabe, amor à primeira vista, assim, caiu de quatro pelo Narciso, e ela fica alucinada e vai atrás dele, Só que também ela era meio envergonhada, e ele estava lá todo belo e formoso, lá olhando, cheirando as florzinhas, catando as florzinhas. E ele ouve um barulho, né? Ele ouve um barulho. Ah, mas antes disso eu esqueci de falar um negócio. Antes de conhecer o Narciso, vocês lembram da Hera? Aquela lá da esfinge do Édipo? Hera era terrível. A Hera, vocês lembram o seguinte, que a qualidade dos deuses gregos, dos deuses gregos, era exatamente estar muito próximo aos seres humanos. Então eles eram invejosos, ciumentos, tinha ódio, não tinha esse negócio de divino nem transcendente. Ele sentia todas as emoções que os seres humanos sentiam. E a Hera, como era a mulher de Zeus, ela era extremamente, era com H, era sem H, ela era muito ciumenta. E o Zeus, para variar, era um sacana. Vivia correndo atrás das elfas, das ninfas no bosque, né? Então ela, o que aconteceu? Ela ficou muito ciumada que o Zeus estava dando umas voltinhas lá nos bosques e desceu, então, na terra, saiu do Olimpo e foi até a terra para realmente dar uma rala nessas ninfas, né? Ver o que estava acontecendo, se o Zeus realmente estava traindo. E só que nesse ínterim, o que acontece? A Eco acaba encontrando com a Hera. E como a Eco falava demais, a Eco começou a falar, e nisso as ninfas, ó, se esconderam da ira de Hera. E a Hera não deu para pegar os Zeus no flagra. O que aconteceu? A Hera, muito irritada com essa artimanha da Eco, a Hera pegou e falou assim para Hera Jô, falou assim, olha, você vai ficar, já que você fala muito, agora você vai ficar sem falar. Você só vai falar quando você for indagada. E só vai ainda repetir a sua última palavra, porque lembra, ela sempre dá a última palavra de tudo. E aí a Eco, coitadinha, falava, ficou realmente sem falar. Então ela só falava quando alguém era indagado, quando alguém a indagava. E foi nesse momento em que ela conhece o Narciso, que eu falei um pouquinho atrás, que ela viu o Narciso lá passeando, todo bonitinho e tal, todo perfumado.
E ela fica com vergonha, talvez até por causa de não poder falar. Ela queria falar com ele, falar, eu olhei para você, fiquei apaixonada, você é lindo, maravilhoso, é o homem da minha vida, que eu sempre quis. Ela ficou doida para falar essas coisas, mas ela não conseguiu por causa da Hera tinha feito aquela, tinha condenado ela a não falar. Só que aí, como ela ficou com vergonha, ela ficou escondida entre os matos, entre o bosque. E o Narciso ouve um barulho. Aí ele pergunta, tem alguém aí? E tem alguém aí é uma pergunta. Ela, como respondia só o último, ela, aí. Aí ele pergunta, vem, vem pra cá, vem. Então ela fala, vem. Ela só respondia a última pergunta. Aí ele pergunta, mas por que você está fugindo de mim? E ela responde, de mim? Sempre dando só colocando a última pergunta. Aí o que acontece? Ele falou assim, não fujas de mim, vamos nos juntar. Aí quando ela ouve essa palavra, vamos nos juntar, ela responde, juntar? E ela sai de trás do mato, toda feliz e radiante, já pulando no pescoço do Narciso, e fala, consegui, ainda bem, graças a Zeus, consegui o Narciso. Só que aí, o que aconteceu? O Narciso, quando viu a ninfa, e olha que ninfa é bonita, hein? Por isso a palavra ninfetinha, né, nos tempos modernos. Então, quando ela viu o Narciso, ele falou, credo, não, eu prefiro morrer a ter alguma coisa com você. E aí, ela saiu também mais uma mulher sendo sacaneada ao longo da história. Ela sai toda desfacelada, toda triste, arrebentada e vai se esconder em umas cavernas. Não é a de Platão, mas vai para as cavernas, para as regiões das cavernas e fica lá escondida, triste, fica sem comer, essas coisas de mulher, né? Fica sem comer, passa mal e aí ela vai definhando. Conforme ela vai definhando, a carne dela se apodrece e tudo. E os ossos acabam virando rochas. E aí nisso, essas rochas ficam próximas às cavernas e aí a Eco fica ali. Mas toda vez que a Eco é interrogada, ela responde sempre a última palavra. Certo? Só que Nêmesis, vendo do Olimpo, quem é Nêmesis? Nêmesis é a deusa da ética, chiquetésima, né? Ética, a deusa da ética. Então, é a deusa da ética. Aí o que acontece? A Nêmesis está olhando o que o Narciso fez para ela. Aí ela fala assim, você vai ver, você vai pegar, você também vai ter um destino cruel. E ele vai passeando pelos bosques, continua. E tinha uma fonte, que ninguém ia nessa fonte. A fonte era belíssima, cristalina, maravilhosa. E um dia, caçando, ele estava cansado, foi tomar água, foi se lavar. Quando o Édipo vai tomar água nessa fonte, ele fica assim, embevecido com a imagem que ele vê refletido. E ele fica apaixonado pelaquela imagem. E claro, era o próprio reflexo dele. E aí tudo que ele fazia, ele tinha a reciprocidade dessa imagem, tinha essa reciprocidade. E aí ele fica horas conversando com aquela imagem, a imagem não responde, ele fala, é um Deus que está emergindo das águas, de tão belo que é, eu nunca vi ser mais belo do que aquele. Só que aí ele fica apaixonado pelo próprio reflexo e ele tenta beijar o reflexo. E nisso que ele tenta beijar o reflexo, ele também tenta abraçar. Só que ele está abraçando o reflexo dele na água, o que acontece? Ele não pega nada. A imagem sai. E quando ele volta na posição na margem do rio, da fonte, a imagem se forma novamente. E ele fica assim, nesse desespero, porque ele começa a travar um diálogo entre ele e a imagem refletida. Por que aquela imagem que era tão bela, tão maravilhosa, sentia rejeição por parte dele? Qual era o problema dele? Ele era muito feio, alguma coisa do gênero? Então ele entra nesse desespero e ele fica dias e mais dias ali tentando abraçar e beijar aquela imagem, querendo entender porque a imagem não queria ele para amá-lo, vivesse feliz para sempre. Bom, aí o que acontece? Ele fica ali,
daquela situação e acaba também morrendo de fome, de sede, de tudo. E ele acaba morrendo nesse. Só que as ninfas também ficam assim pesarosas, porque afinal de contas ele era bonitão e as ninfas gostavam de dar uma olhadela nele mesmo. Então elas ficam aí, elas voltam lá para tentar resgatar o corpo de Narciso. Só que no lugar do Narciso não tem mais o Narciso, ela tem uma flor roxa com bordas brancas, que é a flor do Narciso mesmo. Então essa flor nasce num lugar ali que supostamente ele definiu. Agora dizem também que quando ele foi atravessar o Hades, que é o inferno para os católicos, ele foi atravessar na balsa no rio Esfinge, isso. Ele também, atravessando para o mundo dos mortos, ele deu uma olhadela no rio e falou, ai como eu estou lindo. E assim, então esse é o narcisismo, né? O que acontece, essa é a lenda não, o mito grego que tem a história do narcisismo. Volto a complementar que todos esses mitos é realmente em função reguladora na sociedade. No caso do narcisismo, também há outra característica do desenvolvimento da pessoa. Também Freud se baseou num mito, no mito de Narciso. Narciso é esse personagem que se apaixona por si mesmo. Então, segundo a mitologia, ele até chegou a suicidar-se, porque não conseguia superar essa dificuldade. No caso da pessoa, todos nós, segundo Freud, temos certo grau de narcisismo. Sucede que algumas pessoas passam além desse nível normal e chegam a um nível patológico. É a pessoa que se apaixona normalmente por si mesma. É a pessoa que continuamente está precisando de ser elogiada, de ser querida. Aquela que se sente superior muitas vezes aos demais. Não consegue amar os outros, porque está concentrada no amor em si mesmo.